Então vamos começar aqui com, eu fiz essa representação aqui para meio que também posicionar, para a gente conseguir entender que tem dinâmicas distintas aqui na questão de alocação e comunicação entre os indivíduos aqui, né? Quando a gente está falando sobre trabalho dentro de um time, né, trabalho em times, em equipe, a gente vai ter então um eixo, eu vou colocar esse eixo vertical aqui, que é a gente trabalhar de forma síncrona, que é as pessoas estão trabalhando no mesmo, né, no mesmo momento ali, né? Então o tempo ele acontece ali, as pessoas elas estão trocando informações, elas estão em contatos no momento único, no mesmo momento. Então a gente chama isso de um trabalho síncrono. Num outro, né, num outro oposto ali, no lado oposto, a gente vai ter o trabalho assíncrono, que é o trabalho que acontece com pessoas de uma mesma equipe, mas em momentos distintos. Então é o tempo que é a questão aqui, que é o fator que está se diferenciando. Num eixo horizontal, a gente vai ter agora o espaço, ok? Então, do lado esquerdo, a gente está falando sobre uma característica ali de ambiente, né, de time, que é colocalizado, ou seja, collocated, né, aquele que está no mesmo ambiente físico. Do outro lado oposto, a gente tem o ambiente remoto, ok? Então, para a gente começar aqui, ó, uma reunião presencial a gente está falando sobre né, essa área aqui desse nosso gráfico, né? É um ambiente colocalizado e um evento síncrono, né? A gente está acontecendo no mesmo espaço e no mesmo tempo. Então, isso a gente chama de um collocated síncrono ali, né? Então, é um colocalizado síncrono, esse tipo de evento. Por exemplo, uma reunião presencial que a gente passa lá na nossa empresa. Um outro exemplo aqui, ó, é uma videoconferência, é isso que a gente está fazendo agora. Então, a gente está num ambiente remoto, né, cada um de nós aqui está na sua residência, provavelmente, e a gente está num momento síncrono também. Isso está acontecendo ao vivo, isso está acontecendo no mesmo, não está acontecendo no mesmo espaço, mas acontece no mesmo tempo, ok? Então, uma videoconferência é um ambiente remoto, é uma dinâmica síncrona. Um e-mail, pessoal, já é um ambiente remoto, então provavelmente a gente não vai ter duas pessoas numa mesma sala trocando e-mail umas com as outras, né? Geralmente um e-mail ele é trocado com pessoas que estão remotamente, né, que são distantes. Então o e-mail ele é uma forma de comunicação que ela é remota, ou um time remoto ele poderia se comunicar via e-mail, e também o e-mail é uma comunicação assíncrona, tá? Ela não acontece no mesmo instante, ela não acontece ao vivo. Um e-mail você faz um envio e depois que a pessoa vai ter um contato com aquela mensagem, com aquela informação. Só depois disso é que ela vai poder, se for o caso, até te responder com relação àquilo. Então a gente começa a perceber um pouco das questões aqui vamos dizer assim, da dificuldade ou da ineficiência do método de comunicação, dependendo se ele for síncrono, se ele for remoto, se ele for colocalizado, se ele for assíncrono. Ok? Quando a gente fala sobre home office, que é a grande bola da vez, né? Então, acho que se alguém não tinha tido essa experiência, passou até agora, né? Home office, então, a gente está falando sobre um evento que ele acontece no âmbito remoto, né? A gente não fala de home office colocalizado, não faz o mínimo sentido, né? Por definição, a gente já está falando, cada um está na sua casa. Então, você está remoto com relação a outras pessoas, porém, pessoal, o home office ele pode acontecer de uma forma síncrona ou de uma forma assíncrona. Então, a gente depende de um acordo, ou depende, talvez, de regras da própria empresa, do time, um acordo coletivo entre os membros da equipe para dizer como que essa dinâmica ela deve acontecer. O home office ele pode acontecer de uma forma síncrona, ou seja, está todo mundo na sua casa, mas, ao mesmo tempo, a gente está colaborando, a gente está trabalhando em conjunto, ou o home office pode acontecer de forma assíncrona. Está cada um na sua casa e a gente vai se comunicando de maneira que não precisa, que não há essa característica ou essa necessidade de isso acontecer ao vivo, no mesmo momento, ok? Uma forma que eu, por exemplo, me comunico com vocês, por meio dessa live, a gente está fazendo um ambiente remoto síncrono, mas eu posso fazer, por exemplo, a gravação de um vídeo no YouTube, e daí eu me comunico com vocês de uma forma remota, porém assíncrona. Tá? Então você pode, por exemplo, me mandar depois uma mensagem me tirando uma dúvida, me perguntando sobre um vídeo que eu gravei no YouTube. Ok? Então, mais uma característica aí. Olha só, quando a gente fala sobre ambientes remotos e assíncronos, geralmente, onde que essa dinâmica mais acontece? Quando a gente tem times que estão em fuso horários distintos. Então, isso é muito natural de se pensar, né? Então, eu já trabalhei com times que estão, né, um em Singapura uma vez, times na Europa, um time na China.
Então, já tive 3 experiências assim de fusos horários distintos e começa a ficar bastante difícil, por exemplo, a gente ter uma dinâmica síncrona, né? É meio complicado você falar assim, ó, fica comigo trabalhando aqui em par comigo, só que aqui é 8 horas da manhã, aí com você é meia-noite, aí na tua localidade aí é 3 da manhã. Então começa a ficar complicado uma dinâmica de time com fusos horários distintos dela acontecer de forma síncrona. Às vezes ela tem que acontecer mesmo de forma assíncrona. E por último aqui, cara, eu até pensei, cara, eu rachei a cabeça para pensar se faz sentido uma dinâmica de time que é colocalizada e que é assíncrona ao mesmo tempo. E, eu achei que não fazia nenhum sentido esse lado do gráfico aqui. O que pode, de alguma maneira, fazer sentido aqui é se a gente tem uma dinâmica muito extrema de horário flexível no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, eu cheguei a trabalhar numa empresa que ela colocava pouquíssimas restrições com relação a horários. Então, o que acontecia? Tinha gente que chegava 8 da manhã e tinha gente que chegava 2 da tarde, do mesmo time, da mesma equipe. Então, quase que eu falava que era, cara, me parece que vocês trabalham de forma colocalizada, mas de forma assíncrona, porque você não tem o mínimo contato, a pessoa ela compartilha de um ambiente ali, mas ela não compartilha de informação ao vivo, ela faz as coisas de forma muito assíncrona, né? Uma coisa que uma pessoa faz de manhã, a outra pessoa só vai ficar sabendo à tarde, num outro momento. Então a gente tem que pensar até, por exemplo, como que os eventos do Scrum eles acontecem nesse tipo de dinâmica, em que a gente tem uma distribuição assim, né, tão extrema com relação ao tempo, por exemplo. E daí o que a gente tem, cara, como uma reflexão final aqui sobre esse gráfico é que a gente vai ter a tendência, e isso é comprovadamente, eu não preciso nem chamar a ciência para nos explicar, que a melhor forma de se trabalhar, tá aí até o Manifesto Ágil, que não me deixa mentir, né? O Manifesto Ágil tem um princípio que fala, né, que a melhor forma de se comunicar é com comunicação face a face. Então, a melhor forma que a gente tem de se comunicar é de forma colocalizada, ou seja, no mesmo ambiente, face a face, e de forma síncrona, ou seja, ao vivo, todo mundo no mesmo ambiente, no mesmo local ao mesmo tempo, ao vivo, ok? Todas as outras maneiras, elas têm, a gente não fala que são formas que impossibilitam o trabalho em equipe, mas elas são de menos valor agregado, elas são menos eficientes no benefício que se tem a gerar, ok? Então, o que a gente tende a fazer? A gente tende a, né, na medida do possível, tentar trazer as outras áreas, os outros eixos aqui, a gente vai tentar trazer para essa dinâmica aqui, ó, o máximo possível. Ou na questão de a gente estar remoto, a gente vai tentar o quê? Então, a gente vai tentar mimificar, a gente vai tentar trazer o máximo possível uma dinâmica que pareça que as pessoas estão no mesmo ambiente. Na questão do síncrono ou assíncrono, a gente deve fazer o máximo possível para que as pessoas tenham esse loop de contato aqui, ele seja o mais curto possível. Então, de preferência ao vivo, né? De preferência num vídeo, de preferência num chat que seja uma resposta, né? Um ping-pong, assim, né? Uma resposta, uma pergunta e resposta, coisas mais dinâmicas do que, cara, eu mando uma mensagem, a pessoa me responde dali a 4 horas, no dia seguinte, etc. Show?